Pessoas, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos então continuar aqui com invertebrados, entre aspas, é lógico, né? Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito dos plateumintos, tudo bem? Eumintos, aqui, olha só, né? Deixa eu pegar uma caneta, aqui, ó. Eumintos quer dizer vermes, beleza? Plate quer dizer achatados. Então, esses são os vermes achatados. Tudo bem? Aqui eu tenho planárias marinhas. Aqui na capa eu tenho uma... Deixa eu trocar de caneta. Aqui eu tenho uma tênia. Aqui eu tenho o esquistossomo, que são os principais representantes deste filo. Tudo bem? Então, quanto às características gerais, eles são vermes achatados dorsoventralmente. Eles são triblásticos, pelo amor de Deus. Pequeno gafanhoto, presta atenção acá. La garantia soy yo. Ó, presta atenção. São os primeiros animais na escala evolutiva a apresentarem 3 folhetos embrionários. São os primeiros triblásticos. São triblásticos? São, porém são acelomados. Dentre os triblásticos, são os únicos acelomados. Grava isso, senão te desejo uma combustão espontânea. Resumindo, pega fogo, praga. Joia? Então, por favor. Agora, são os primeiros também a apresentar simetria bilateral. O que é isso mesmo? Quando um animal, você consegue dividir o corpo de um animal em 2 partes iguais, beleza? Porém, você consegue fazer isso em um único ponto. Então, isso que é a simetria bilateral. Eles apresentam a simetria bilateral e também apresentam agora, deixa eu trocar a minha... Aqui, eles apresentam uma cefalização. O que é a cefalização? A cefalização é uma região anterior mais desenvolvida, com mais tecidos nervosos, tecidos sensoriais e que chega primeiro em um determinado local, digamos assim, beleza? Então, já apresenta uma cefalização, isso é importante, beleza? Para o animal. Quanto ao modo de vida, existem de vida livre, porém existem os parasitas. Aqueles que são de vida livre, eles podem ser marinhos, dulcícolas ou vivem em terrestres úmidos, em ambientes terrestres úmidos. Sussa? Tranquilão? Então, isto daqui, ó, extremamente importante, porque são novidades. Tudo que é novidade é importante em um determinado grupo. Sussa. Vamos lá. Quanto à classificação, classe turbelária, esse termo turbelária porque vem de turbilhão mesmo, tudo bem? São as planárias, são aquáticos ou vivem em terrestres úmidos, tudo bem? E o que eu chamo a atenção? As dulcícolas ou terrestres, ela tem essas corzinhas aqui, ó, mais discretas. Agora, as marinhas, elas se acham, velho, são todas coloridas, pá! Todas coloridonas, chamativas. Ó, essa daqui é uma planária marinha. Tudo bem? Ó, isso aqui é uma planária marinha, toda coloridona. Joia? E dá para você ver bem aqui o quanto ela é achatada dorsoventralmente. Tudo bem? Inclusive, o turbilhão é porque quando elas se movimentam, por exemplo, essa daqui, a planária de água doce ou terrestre úmida. Essa planária, por exemplo, né, quando você observa a face inferior dela, ela é repleta de cílios, e esses movimentos de cílios, eles geram um turbilhão de água embaixo delas. É por isso que é chamado de turbelária. Tudo bem? Olha só que legal essa daqui, marinha se movimentando. Olha só que massa. Joia? Então essa daqui é a classe turbelária. Classe cêstoda. Esse cêstoda aqui, ó, vem de kestos, beleza? Vem de kestos, do grego, que significa fita ou cinta, que tem o corpo bem achatado. São as tênias,
popularmente conhecidas como solitárias. Solitárias por quê? Na maioria das vezes elas liberam substâncias, são parasitas intestinais, tudo bem? São parasitas intestinais. Elas liberam substâncias no intestino, impedindo que outras se fixem lá. Não quer dizer que às vezes não possa acontecer, tudo bem? Essas meninas, aqui está com 10 centímetros assim, mas se você esticar ela vai ter 50. Nossa, professor, é tão grande assim? Não, tem algumas que podem alcançar 10, 12 metros de comprimento, beleza? Olha só que legal, essa daqui é uma tênia solium, que tem como hospedeiro intermediário o porco, beleza? Não é tênia de porco, joia? É a tênia que tem como hospedeiro intermediário o porco, tudo bem? Então, ó, presta atenção aqui. Ela tem esses ganchos que servem para fixação e elas apresentam também as ventosas, ó, para fixação no intestino. Inclusive, na próxima aula que vocês vão ter, na aula de verminoses, né? Você vai ver que eu vou mostrar a imagem dela presa lá no intestino. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, elas são vermes, parasitas intestinais, tá? Que pode apresentar, no caso dessa aqui, que é a tênia solium, ela tem a tênia saginata, você vai ver que ela só tem a ventosa. Joia? E o corpo em forma de fita, que pode ser extremamente comprida, tá bom? Aí nós temos o tremátoda. Esse termo, tremátoda, vem de trematos. Aqui, ó, vem do grego trematos, que significa portador de orifícios. Tudo bem? Portador de orifícios. Por quê? Porque esses caras aqui vão apresentar as ventosas, olha só, apresentam ventosas, tá? Então, aqui o exemplo clássico é o esquistossoma, e é o esquistossoma Manzoni. Esse cara, ele vai causar a barriga d'água, tudo bem? Vai causar a barriga d'água. Esquisto, não sei se vocês sabem, significa fendido. Por quê? O macho, que é esse maior aqui, então tem um dimorfismo sexual, ele apresenta essa fenda que é chamada de canal ginecóforo, onde a fêmea, que é essa mais fininha aqui, ela se encaixa e é onde ocorre a reprodução. Perfeito? Tranquilo? Então é por isso que é chamado de esquistossoma. Soma quer dizer corpo, aqui ó, soma, corpo, esquisto fendido. Então quer dizer corpo fendido. E aqui, mais a sua, deixa eu mostrar aqui, né? Mais a sua esquerda, você tem a foto deles olhadas tirado em foto, possivelmente uma placa de Petri com líquido ali, né? Elas são parasitas do sistema porta-hepático. Primeiro, o que seria sistema porta? Sistema porta, pessoal, é um sistema de vasos sanguíneos, tá? É um sistema de vasos sanguíneos que começa por capilar e termina por capilar. Então, ele está nas veias presentes entre o intestino e o fígado. Tudo bem? Então, é ali que ele vive. Joinha? Aí nós temos também, dentro desse grupo, a facíola hepática, que são parasitas do fígado de carneiro, que vai causar a faciulose. Tudo bem? Olha aqui, ó, a ventosa oral, a ventosa ventral, beleza? Aqui uma faringe musculosa, que nós veremos lá, diversidade faríngea nesses animais, beleza? Tranquilo? Então tá bom. Planárias, reprodução. A planária, o pessoal fala assim, às vezes eu vejo o pessoal falando, se reproduz por regeneração ou laceração. Você tem que pensar que primeiro é a laceração seguida de regeneração. Olha, aqui o que vai acontecer? Lembra que eu acabei de dizer para vocês há alguns momentos atrás, não é? Olha só, aqui na face inferior, você tem cílios. Então, esses cílios, eles começam a migrar, puxar o corpo da planária para esse lado e para esse. Sendo assim, ocorre a degradação dessa estrutura,
beleza? Ocorre a separação dela, tudo bem? E esse processo aqui é a laceração. Então, aqui é a laceração. Deixa eu pegar outra, que essa aqui tá muito curtinha. Ó, então aqui foi a laceração. Aí você tem a presença de células denominadas neoblastos, que são células totipotentes, que migram para essa região da laceração. E então, cada parte desta daqui vai regenerar. Por exemplo, a porção posterior regenera a porção anterior. A porção anterior regenera a porção posterior. Então, essa é a reprodução assexuada das planárias, beleza? Através da laceração. Então, essa é assexuada. Tudo bem? As planárias, elas também se reproduzem de forma sexuada. Elas são monóicas, beleza? Só que elas apresentam fecundação cruzada. Beleza? Ela tem os dois sexos, mas elas preferem a fecundação cruzada. Aumenta a variabilidade genética. Elas se aproximam, porque o poro genital está na porção posterior do corpo. Elas trocam espermatozoides e, posteriormente, elas colocam seus ovinhos em cápsulas em uma vegetação, que depois saem planárias jovens. Portanto, tem o desenvolvimento direto. Por favor, planária tem desenvolvimento direto. Grava isso, por favor. Ai, professor, que medo de esquecer. Então, eu quero que você morra se esquecer. Brabo, né? Bicho brabo, bicho brabo. Tudo bem? Então, por favor, grava isso, tá bom? Desenvolvimento direto. Joia? As tênias, elas são monóicas, autofecundação, e o desenvolvimento é indireto, porque tem uma larvinha chamada cisticerco, que é uma larvinha encistada. Então, a planária, ela tem aqui essa porção que é o escólex, que é como se fosse, entre aspas, uma cabeça. Essa porção aqui é o colo. Esse colo aqui, pessoal, ele é uma porção proliferativa. Por mitose, ele vai gerando esses quadradinhos aqui, ó. Cada quadradinho desse é uma proglótide. Então, o corpo da tênia, ele é formado por proglótides, beleza? Ele é formado por proglótides, tá bom? E aí você vai ter as proglótides jovens, aqui. Essas proglótides jovens, que é desse... Nossa, ficou uma bagunça isso aqui. Deixa eu apagar tudo isso aqui de novo. Ó, eu vou ter aqui as proglótides jovens. Ah, não. Não ficou bom. Ó. Proglótides jovens. As proglótides jovens não apresentam aparelho reprodutor ainda. Aí você tem as proglótides, tá? Então aqui seriam as imaturas. Aqui eu estou colocando as maduras ou adultas, que apresentam aparelho reprodutor. E ao apresentar o aparelho reprodutor, ó, essas daqui já apresentam aparelho reprodutor, ó, que assim veio, né, aqui, né? Ó, apresentam aparelho reprodutor. Então essas daqui são as maduras. Ó, essas aqui são as maduras, que são as adultas. Aí aqui no meio você tem aparelho reprodutor masculino, feminino, e aqui rodeado de aparelho reprodutor feminino. Beleza? Então vai acontecer, pode acontecer, acontece a autofecundação, tudo bem? E aqui você tem as proglótides grávidas. Essas proglótides grávidas estão repletas de ovos. Tudo bem? Então, as proglótides grávidas estão repletas de ovos. Com os movimentos peristálticos do intestino, você tem a liberação dessas proglótides grávidas com as fezes liberando centenas de ovos. Tudo bem? Que vão para o ambiente. Perfeito? Tranquilão? Então, ó, elas são monóicas. O corpo dela é dividido em cabeça, escólex,
colo, que vai gerar as proglótides. Aí as proglótides são divididas em jovens, que não têm aparelho reprodutor, as maduras, que apresentam aparelho reprodutor, e as grávidas, que estão repletas de ovos. As proglótides grávidas são liberadas com as fezes do indivíduo, como vocês verão no ciclo da teníase e cisticircose, lá na aula de verminoses. Perfeito? Perdão, meu telefone tocou. Meu telefone tocou, perdão, tá? Desculpa. Eu não vou voltar ao vídeo, porque o meu telefone tocou, mas nem a pau. Ó, vamos apagar aqui então. E ainda minha esposa me liga pelo WhatsApp, que aí demora uma vida para você achar onde está tudo isso daí. Perfeito? Bom, vamos lá então. Ó. Presta atenção aqui no tio. Agora, os esquistossomos, eles são dioicos, beleza? Então, ó, aqui as tênias são monóicas. Os esquistossomos são dioicos com dimorfismo sexual. A fêmea, ela é delgada, ela é comprida, o macho, ele é bem robusto e apresenta o canal ginecóforo. Tudo bem? A reprodução aqui é cruzada e o desenvolvimento é indireto. Você vai ver lá que vai apresentar a larva miracídio e cercária, mas isso vê lá no... Você vai ver lá na aula de verminoses. Tudo bem? Tranquilo? Então, nós vimos assim plateumintos. Agora, nós vamos para nemateumintos. Olha só, o termo eumintes, eu já falei para vocês que significa vermes. Nema, aqui ó, ele quer dizer fio, beleza? Então, o termo nema aqui significa fio. Joinha. Sussa. Então, esses nemateumintos aqui, eles são aqueles animais que apresentam os corpos cilíndricos não segmentados. Por quê? Tem que ficar claro que o verme cilíndrico segmentado vai ser as minhocas. Nós veremos em outro caso. Tudo bem? Então, aqui são vermes cilíndricos não segmentados. Tudo bem? São as populares lombrigas. Tudo bem? Agora, apresenta simetria bilateral. De agora para frente, nós teremos simetria bilateral. Tudo bem? Você tem aqui também uma região anterior e posterior. Presta atenção. São triblásticos, são pseudocelomados e não apresentam nem cílios, nem flagelos e nem ventosas. Pelo amor de Deus. Plateumintos são os únicos triblásticos acelomados. Nemateumintos são os únicos triblásticos pseudocelomados. Lembrando, celoma, cavidade revestida completamente pelo mesoderma. Perfeito? Já no próximo slide eu vou falar a importância do pseudoceloma. Quanto ao modo de vida, existem vários nemateumintos de vida livre, mas muitos são parasitas. E podem parasitar animais, podem parasitar plantas. Por exemplo, se você pegar o louva-a-Deus, ele tem um nemateuminto que parasita o sistema digestório dele, fica tipo na faringe dele. Tudo bem? Então, podem parasitar praticamente todos os tipos de animais e vegetais. Tá bom? Agora, a principal característica que é cobrada em prova, na verdade, é em relação ao pseudoceloma. Então, lembre-se, o que é celoma? Cavidade revestida completamente pela mesoderma. O que é o pseudoceloma, como nós vimos anteriormente? Olha só. Você tem aqui o tecido derivado da ectoderme, o tecido derivado da mesoderme e aqui o tecido derivado da endoderme. Essa cavidade entre os dois aqui é o pseudoceloma. Então, ele é uma cavidade localizada entre a endoderme e a mesoderme. Tudo bem? E esse cara tem a função
de fornecer mais espaço para o desenvolvimento dos órgãos, como ele não, presta atenção nisso, olha só. Olha o meu ponto de exclamação piscando ali. Pega ele, Neno. Então, ele tem uma função muito importante. Primeiro, ele funciona como um hidroesqueleto. Por quê? Esse líquido está sob pressão, tudo bem? Ele está sob pressão e ele dá sustentação ao corpo do animal. Tudo bem? Então, ele funciona como um hidroesqueleto. Joia? Ele ajuda a eliminar excretas, porque boa parte das excretas é eliminada por difusão, apesar dele ter sistema excretor, boa parte dos excretas é liberado por difusão. Como ele não tem um sistema circulatório, a circulação dos nutrientes e excretas acontecem através do pseudoceloma. É muito comum você falar que as lombrigas ou os nemateumintos, eles apresentam, ele é como se fosse um tubo dentro de outro tubo. Então o corpo aqui é um tubo, e aqui dentro o tubo digestório. E aqui no meio você tem pseudoceloma. Entendeu? Então, ele é muito importante, ele é muito cobrado, e uma das coisas mais cobradas é que ele funciona como hidroesqueleto e que ele participa da distribuição de substâncias, funcionando como se fosse um sistema circulatório. Perfeito? Tranquilo? Então tá bom. Antigamente, você tinha um filo chamado Askelminthus. E aí você tinha todos esses caras aqui dentro, beleza? Os nemateumintos, nematomorfas, rotíferos, gastrotricas, quinorrhynchas, beleza? Só que é o seguinte, o que esses caras têm em comum? Eles são pseudocelomados. Porém, apesar de serem pseudocelomados, a linhagem evolutiva deles é meio difícil, não é assim, ela é meio complexa a determinação. Então, o que aconteceu? Posteriormente, mais recentemente, cada um desses grupos virou um filo animal. Só que a gente não estuda esses filos aqui no ensino médio, por quê? Deixa eu trocar de caneta. Por que a gente não estuda esses caras no ensino médio? A gente não estuda esses caras aqui, no ensino médio, porque são grupos menores, tá? São grupos com uma importância mais reduzida, digamos assim. E para nós, o que mais sobra, então, é esse cara aqui, os nemateumintos. Então, esse filo é o que nos interessa. Então, para ensino médio, o que nos interessa? O filo nemátoda ou nemateumintos. Beleza? Então, é isso que interessa para nós. Inclusive, o que interessa vai ser aqueles que causam doenças. Como é o caso da lombriga, como é o caso do ancilóstoma, que causa o amarelão, o ancilóstoma que causa o bicho geográfico, a filariose e assim por diante, o oxíuros. Esses são os importantes para nós. Beleza? Então, a grande maioria, eles são dioicos e com dimorfismo sexual. O macho, ele é mais curto, presta atenção. O macho, ele é mais curto e ele apresenta essa extremidade aqui encurvada. E nessa curva, ele apresenta aqui espículas peniais ou penianas para prender na fêmea para conseguir ter a reprodução. Perfeito? E uma coisa, o macho tem cloaca, a fêmea tem o ânus. Beleza? Então, o macho tem cloaca. Tudo bem? Aqui, tá bom? O macho tem cloaca. Tá bom? Então, é um dimorfismo sexual. A fecundação é interna, tá? E alguns podem se reproduzir por partenogênese, que é o desenvolvimento de óvulos sem que tenha ocorrido a fecundação. Então, alguns se reproduzem por partenogênese. E eles não apresentam reprodução assexuada ou regeneração. Tudo bem? Assim, então, nós fechamos essa aula de plateumintos e nemateumintos. Espero de coração que tenham gostado. Até mais, meus queridos. Beijoca.